Laboratório de Neurociência do Exercício é um laboratório do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o objetivo principal do laboratório é investigar o efeito do exercício físico nos transtornos mentais desde a infância até o envelhecimento. As principais descobertas que nós encontramos é que o exercício físico, principalmente o treinamento aeróbio, que é a caminhada na esteira ou a pedalar numa bicicleta, pode contribuir para a redução dos sintomas depressivos de idosos com depressão maior. Nós também investigamos o efeito do exercício na melhora da cognição de pacientes com Alzheimer e nós verificamos que 2 vezes por semana uma caminhada na esteira de 30 minutos já foi o suficiente para melhorar essa resposta cognitiva desses pacientes. A nossa atividade é chamada proativa. São exercícios físicos voltados para idosos com demência, como a doença de Alzheimer, e seus cuidadores. A nossa proposta é com que a gente faça atividades físicas como caminhada, exercício de força, exercício de flexibilidade, para que esses pacientes tenham uma qualidade de vida melhor. A gente tem bastantes relatos deles, né, da vida normal quando eles estão lá fora e depois trazem pra gente. Então, por exemplo, o paciente que foi fazer um passeio de barco e na hora que tinha que subir no barco, em movimento, relatando, poxa, eu consegui tranquilamente subir, o rapaz veio me dar a mão, eu falei, não, pode deixar, eu consigo, faço meu treino, tenho força. Dentro da pesquisa, nós temos diversas pesquisas investigando o efeito do exercício físico no tratamento de doenças como depressão, demências, Parkinson, ansiedade, inclusive investigando o efeito do exercício físico na melhora do desempenho escolar de crianças neurotípicas. A nossa pesquisa que avaliou o efeito do exercício físico nas funções executivas de crianças sem transtorno mental encontrou que crianças que praticam mais tempo de exercício físico, elas têm melhores respostas das funções executivas, tais como autocontrole, planejamento, raciocínio lógico. E também é importante a gente dizer que crianças que têm o melhor desempenho das funções motoras, como agilidade e coordenação motora principalmente, têm melhores respostas da cognição. A pesquisa que a gente desenvolve no Instituto de Psiquiatria é avaliar biomarcadores motores e cognitivos que podem auxiliar o diagnóstico precoce de doenças comuns ao envelhecimento, como a depressão, a ansiedade, o declínio cognitivo leve e a doença de Alzheimer. Um dos braços da pesquisa, dentro da avaliação motora que a gente faz dos idosos, a gente utiliza um instrumento chamado eye tracking, né, que é um óculos onde tem câmeras dentro desse óculos, mini câmeras que filmam o movimento ocular do idoso durante a atividade motora, durante a tarefa motora. E tem uma outra câmera focada para frente, onde mostra o posicionamento da cabeça desse idoso. Então o aparelho ele faz uma interseção das imagens e consegue mostrar o ponto focal, da onde é o foco de atenção do idoso naquele momento durante a tarefa motora. E o idoso com comprometimento cognitivo, ou Alzheimer, com comprometimento cognitivo leve, ou com ansiedade, ou com depressão, ele tende a não focar muita atenção na tarefa motora especificamente. Então a ideia é, com esse instrumento, que a gente consiga auxiliar e ter mais informações para facilitar o diagnóstico precoce, sem a necessidade de exames muito caros e com pouco acesso. Aqui a gente desenvolve pesquisa que investiga como os efeitos do treinamento com a realidade virtual, usando jogos de videogame, podem impactar aí na capacidade cognitiva, funcional e até de alguns biomarcadores de idosos com declínio cognitivo. A gente submete esses idosos a um treinamento com realidade virtual, com um videogame mesmo, onde eles realizam um videogame, e um outro grupo realiza os mesmos exercícios, só que sem o videogame, para que a gente possa ver exatamente o impacto do uso do videogame, então, nessas capacidades. A gente espera que os idosos que fizeram treinamento com exercício físico, eles tenham esse estímulo cognitivo a mais, né, somado ao exercício físico, eles possam trazer uma resposta maior, então, esses desfechos, quando comparado com os idosos que fizeram apenas o exercício físico sem esse acréscimo dos jogos. Falar de saúde mental é um tema urgente. A saúde mental ela está entre os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização Mundial da Saúde. E se a gente pensar na saúde mental do brasileiro, o Brasil ele está em primeiro lugar nos transtornos ansiosos em todo o mundo.
e ele é o quinto em transtornos depressivos. E um outro assunto que é muito importante a gente pensar é em relação ao envelhecimento. Nós estamos no início da década do envelhecimento saudável, mas infelizmente o Brasil, nós sabemos que existe ainda bastante estigma e bastante preconceito em relação aos transtornos mentais, principalmente no envelhecimento. Se a gente pensar que no Brasil mais de 70% dos idosos com demência não têm o diagnóstico, isso é um assunto sério e grave, já que a gente sabe que quando a pessoa tem o diagnóstico, isso tem uma chance muito maior da pessoa ter um melhor prognóstico e um melhor resultado do tratamento. Foi isso que me moveu a fazer esse estudo, onde a gente observou aí mais de 9.000 idosos e fez esse recorte de raça e de gênero para entender como está a saúde física e mental desses idosos, e os nossos resultados principais, eles mostram que principalmente as idosas negras, elas estão em uma maior situação de vulnerabilidade em saúde, mostrando aí piores desfechos na cognição, mais sintomas depressivos, uma pior marcha, isso quando comparado ao homem branco, mas não só. Quando a gente compara ela também a uma mulher branca, a gente vê também uma disparidade, ou seja, tem aí um recorte de raça e de gênero, que é muito importante. O que a gente espera com esses resultados é dar visibilidade, é fazer com que as pessoas, principalmente aquelas que estão de frente para a saúde, elas compreendam que é preciso observar a raça, é preciso observar gênero. Eu sei que às vezes é difícil, a gente vive num país onde não se fala sobre isso, mas a pessoa que está de frente para você, ela tem uma cor, ela tem um gênero, e isso vai influenciar em como você deve olhar, como você deve escutar e como você deve tratá-la. Um dos projetos de extensão do nosso laboratório realiza atividades físicas com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo. E a gente realiza uma série de atividades físicas envolvendo agilidade, velocidade, coordenação motora, para melhorar tanto as funções motoras como as funções cognitivas e comportamentais dessas crianças. Além disso, a gente também realiza atividades com os responsáveis, principalmente as mães, porque a gente entende que elas têm uma necessidade de escuta e de cuidado. As nossas atividades, elas envolvem música, dança, brincadeiras, e como elas são bem lúdicas, as crianças costumam ter uma resposta bastante positiva, elas chegam animadas, motivadas, e como são crianças com transtorno, isso é muito importante pra gente, porque mostra o quanto elas estão adeptas ao nosso programa e quanto elas sentem falta de praticar. As mães, elas sempre relatam como as crianças ficam perguntando quando vai ter a próxima aula, quanto tempo falta para chegar, e isso é muito incentivador pra gente, porque faz com que a gente queira continuar esse trabalho. A maior parte das pessoas pensa no exercício físico como a melhora da estética, como uma melhora de desempenho ou até mesmo com a melhora da saúde física. Mas nos últimos 20 anos, a neurociência mostra que o exercício físico é muito mais do que isso. O exercício físico ele pode contribuir para prevenir e tratar doenças do cérebro. Entre essas alterações que o exercício faz, nós podemos, por exemplo, falar sobre o aumento da formação de novos neurônios, o aumento da formação de novos vasos e de novas conexões, melhorando a neuroplasticidade. Com tudo isso, o exercício pode tanto contribuir para a melhora do desempenho cognitivo, como também diminuir o risco do desenvolvimento de transtornos mentais. E nós não precisamos de muito exercício. Se você consegue fazer 150 minutos de atividade física por semana, ótimo. Se você consegue fazer mais, melhor. Mas se você não tem esse tempo, qualquer minuto conta. E essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que você faça quanto você conseguir. O mais importante é a redução do comportamento sedentário.